Povo de Deus, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Recado de Deus Pai. E esse é o primeiro vídeo de 2026 e eu tô muito feliz de estar de volta. No final do ano de 2025 eu precisei me reorganizar, colocar a mente no lugar que é muito necessário, e a época de fim de ano é a melhor para isso, onde nós fazemos planos, nos alinhamos, e aqui estou mais uma vez com um devocional para você, um recado de Deus para você, e eu oro que essa palavra de hoje chegue ao seu coração. Para mim foi uma palavra um tanto dura, trouxe um pouco de desconforto, mas é muito necessário para que nós possamos crescer como pessoas, como cristãos, como filhos de Deus, certo? A palavra de hoje está em 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis 9. Você vai me ver olhando aqui para baixo por conta do tablet e aqui para o lado por conta das anotações do meu devocional, que eu agora estou fazendo assim. Antes eu fazia anotação manual, mas para que eu não perca nenhum tipo de conteúdo, agora eu vou fazer no Word, né, no nosso Word, deixando tudo arquivado no meu Google Drive, porque não posso perder essas palavras. E aqui no tablet está a minha Bíblia, então vamos à leitura da palavra. Como eu falei, 1 Reis, capítulo 9, esse é o livro que eu estou no momento, onde está acontecendo toda a parte do reinado do rei Salomão, certo? Esse capítulo, eu deixei alguns versículos marcados porque eles me trouxeram algumas coisas que eu devo contar para vocês, tá bom? E eu recomendo que você leia o capítulo todo, faça suas marcações, faça suas considerações, porque tem muita coisa para ser analisada aqui. E aí eu vou ler com você alguns pontos específicos, aqueles versículos específicos que eu anotei aqui como versículos marcantes. Primeiro vamos ler do 3 ao 6, depois do 11 ao 15 e depois o 20. Mas como eu sempre falo, leia tudo para você pegar todo o contexto. Primeiro dos versículos de 3 a 7, o Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica por misericórdia que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu para que nele eu ponha o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão ali. Se você andar diante de mim com integridade de coração e com retidão, como fez Davi, o seu pai, e se fizer tudo o que ordeno a você, obedecendo os meus estatutos e as ordenanças, firmarei para sempre o trono do seu reinado sobre Israel, conforme prometi a Davi, o seu pai, quando lhe disse, abre aspas, nunca faltará um descendente seu que lhe suceda no trono de Israel, fecha aspas. 6. Se, porém, vocês ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e os estatutos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, 7. Desarraigarei Israel da terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei o meu nome. Israel se tornará então provérbio e objeto de zombaria entre outros povos. Então veja, até aqui nós vemos que Deus se agradou do templo, mas ele já deixou uma promessa e um aviso caso o comportamento que Salomão deveria ter não fosse cumprido. Gente, obediência a tudo, tá? Vamos agora para o versículo 11. Vamos falar sobre mais uma parte, e essa parte em específico, de primeira você pode pensar que não tem nada a ver, mas depois eu vou te explicar por que isso chamou minha atenção. O rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de junípero e o ouro que ele desejou. Quando este veio a Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são estas que tu me deste, meu irmão? Ele perguntou. Chamou-as Terra de Cabul, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. Resumindo, essa parte onde diz que Salomão deu ao rei Hirão 20 cidades, elas não foram úteis para Hirão. E eu vou te explicar por quê. E isso eu tive que fazer uma pesquisa para entender por que não foi útil, por que Salomão fez isso de entregar
a ele uma terra que não era útil. Agora, rapidamente, vamos para o versículo 20, para a gente encerrar. Havia ainda sobrevivente dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jabuseus, aos quais não eram israelitas. Essa última parte aqui está falando todos os povos que ainda existiam no meio de Israel, que eram prisioneiros, escravos e tudo mais. Por quê? Se você der uma olhada antes, você vai descobrir que Salomão forçou o trabalho escravo na construção do templo e também do palácio e de outras construções que Salomão fez. Então vamos aos pontos específicos que o Espírito Santo falou ao meu coração. Você sabe, eu trago aqui apenas aquilo que o Espírito Santo fala comigo e espero que fale ao seu coração também. Vamos às anotações que eu fiz em relação a essa primeira parte onde Salomão presenteou o rei Hirão, com as 20 terras. Então, segundo as minhas pesquisas, aquelas terras que o Salomão presenteou a Hirão não necessariamente eram inúteis para os israelitas, porém elas eram inúteis para Hirão porque ele tinha interesses com o comércio marítimo e essas terras elas não tinham nenhum tipo de conexão para que ele pudesse fazer esse tipo de comércio. Ele não tinha interesses com parte agrícola, que era de fato o que essas terras tinham em comum. Então eu fiquei pensando, por que Salomão presentearia Hirão com esse tipo de terra que não seria interessante para ele? E se você for buscar mais a fundo, você vai compreender que o coração de Salomão vinha mudando há um tempo já. Desde quando ele começou a criar ali, fazer as construções, ele gastou muito mais tempo para o palácio para uso próprio do que para o templo de Deus. Então ele já foi dando mais importância para aquilo que era para uso próprio do que para a criação, para a construção da casa de Deus. Se eu não me engano, o gasto de tempo foram 7 anos para a construção do templo e 13 para a construção do palácio que Salomão ia morar. Então temos uma grande diferença aí. Vemos que ele já vem mudando o coração dele aos poucos. Lembra disso, gente, o pecado, Satanás, ele não chega com os 2 pés na porta e invadindo e dizendo cheguei, não. Tudo isso vem aos poucos, você vai pensando, não tem nada a ver, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, é permitido, então eu vou fazendo, e isso vai mudando o coração da pessoa. Então, o coração de Salomão já ia mudando desde então. É como se essas 20 terras que ele presenteou o rei Hirão fossem sobras. Não se oferta com sobras, se oferta com o seu melhor. Pensem nisso, porque essa forma com que Salomão começou a agir estava me incomodando e eu vou te mostrar o final que eu tirei em conclusão disso. E eu vou te mostrar no final as conclusões gerais que eu tirei disso. Não importava o tanto de sabedoria que ele tinha, que ele recebeu de Deus. A sabedoria não anulava o pecado. E isso você já pode colocar aí nas suas anotações. Ter sabedoria não anula o pecado, porque tudo que foi feito por Salomão, quando ele saiu do propósito que ele estava, quando ele foi mudando a mente e o coração dele, tudo isso acontecia ele sabendo, ele sabia de tudo que ele estava fazendo. Então, temos que ter o nosso coração santificado todos os dias. Isso é algo que eu coloquei no meu devocional, porque de fato é uma verdade, é um fato, como eu falei. Quando eu faço meu devocional, eu tenho o hábito de pensar por que algo está me incomodando ou que efeito aquilo está fazendo no meu coração enquanto eu faço meu devocional. E a verdade é que quando eu parei para pensar por que aquilo estava me incomodando tanto, é porque nós, seres humanos, não gostamos de ver certas verdades, de ouvir certas verdades. E que verdade foi essa que veio no meu coração enquanto eu finalizava o meu devocional? É que muitos de nós, assim como Salomão, conhecemos a verdade, sabemos qual é o caminho e mesmo assim escolhemos por errar, escolhemos por pecar, com consciência. Infelizmente isso acontece muito dentro ou fora das igrejas. Eu não estou falando só do crente, não estou falando só da pessoa que está fora. Isso acontece dentro e fora da igreja. As pessoas escolhem pecar e depois acham que vão resolver. Mas o que nós temos que pensar todas as vezes que estamos prestes a pecar com consciência especificamente é: e se Jesus voltasse agora, no momento que eu estivesse praticando aquela ação? O que aconteceria comigo? E nós sabemos que o Senhor
odeia a iniquidade. Aquele pecado que você faz com consciência de que vai fazer e que talvez você nunca peça nem perdão para Deus. Então, pensa sobre isso. Pensa o que você vem fazendo. Analisa a sua vida antes de tomar a próxima ceia, para que você consiga pedir perdão pela coisa certa e não simplesmente um perdão onde, Senhor, me perdoa, perdoa os meus pecados. Mas que pecado é esse? Dê nome. Na hora que você for tomar a sua ceia, analise-se agora, peça perdão agora, quando eu for fazer a oração que a gente vai fazer junto. E também quando for fazer a próxima ceia. Também quando você for ofertar. Se você pecou contra um irmão, você precisa fazer isso. É bíblico, Jesus mandou. Resolva seus problemas para depois você ofertar. Algo que eu tentei analisar através das minhas pesquisas é se isso que Salomão fez do coração dele se desviar, se faz parte da natureza adâmica, não é verdade? Não é uma coisa que é muito padrãozinho do ser humano? É o que eu penso. E sim, a natureza do ser humano, ela leva a esse desvio de conduta relacionada ao que Deus manda, infelizmente. Só que as nossas escolhas nos fazem mudar o caminho por completo. São as nossas escolhas, a escolha por obedecer ao Senhor, que vai mudar tudo aquilo que é da nossa natureza, fazer com que o ser humano reduza, diminua e a imagem de Jesus, através de nossas ações, seja exaltada. Então, por mais que seja uma natureza que vem desde Adão, por mais que tudo isso aconteça, ainda assim as nossas escolhas podem mudar tudo. O que nós temos que escolher é seguir os mandamentos, à risca, obedecer ao Senhor, pedir perdão todos os dias pelos nossos pecados e buscar a santificação todos os dias, a todo momento. Óbvio, não deixar de ler a palavra, não deixar de buscar a palavra e os direcionamentos do Senhor. É isso que nós temos que fazer, orar a todo momento. Tudo que nós fazemos precisa ser uma oração, uma adoração. Nós precisamos estar alertas. A verdade é que a todo momento o inimigo pode tentar colocar algo na nossa frente como se aquilo fosse algo maravilhoso. Muitas coisas até nós podemos pensar que é até enviado por Deus e na verdade não é. Então tudo isso vai fazer com que nós possamos estar atentas àquilo que o Senhor quer de nós, certo? Por isso agora eu quero te convidar para nós fazermos a nossa oração. Nós não fazemos há um bom tempo a nossa oração juntos. Eu quero, junto com você, pedir perdão pelos meus pecados, te ajudar a pedir perdão pelos seus pecados, para que você consiga seguir o seu dia, a sua semana, o seu momento. Não sei que momento você está assistindo esse vídeo, mas que você consiga seguir leve. Esse é o objetivo. Aprender a palavra, entender o que o Espírito Santo quer passar para você através de mim e mudar tudo que você tinha feito antes, tudo que você estava fazendo antes, para uma nova realidade, algo mais alinhado com o que o Senhor quer para você. Sempre esteja fazendo aquelas mesmas coisas, lendo a palavra, orando, obedecendo à vontade de Deus e buscando a conexão maior com Ele, para que você saiba qual é a vontade dEle e entregando sua vida nas mãos dEle. Sempre atento ao que está acontecendo, sempre pedindo perdão pelos seus pecados. Certo? Então vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro pela vida de cada pessoa que está assistindo, assim como eu oro pela minha. Nesse momento nós vimos um conteúdo, um devocional onde o Senhor falou tanto aos nossos corações. O Senhor trouxe uma palavra que foi de alerta e que com essa palavra nós possamos seguir o nosso dia, seguir a nossa noite. Não sei que horas essas pessoas estão assistindo, mas que possamos seguir de acordo com a Tua vontade. Ó Senhor, nos perdoa. Perdoa nossos pecados, nossas ações que nós tomamos na pressa. Eu sei, Pai, que o Senhor não se agrada quando tomamos decisões assim em tanta pressa, porque nós podemos fazer escolhas ruins. Então, nos perdoa, Pai. Perdoa aquela ação que fizemos contra o nosso irmão, aquela palavra ruim que nós falamos com um ente querido, seja um filho ou alguma coisa parecida. Perdoa cada pensamento ruim que tivemos, Senhor. É o que eu te peço, Pai, desde já, e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Faz
tudo isso que o seu filho ou sua filha que está assistindo aqui, que ela tem feito, vira a mente, não para acusar, mas sim para mostrar para essa pessoa o que ela tem que mudar, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Finalizamos por aqui o nosso devocional. Me segue lá no Instagram, o @Recado Deus Pai. E aqui voltamos com tudo. Até semana que vem. Vejo você na próxima. Um beijo. A paz do Senhor para você. Tchau.